Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe, aqui quem manda sugestões para que a gente possa fazer análise e repartir todas essas informações com vocês são os nossos inscritos. E no caso dessa empresa, a indicação veio lá do Luiz Ladeira. Ô Luiz, que bom ter você conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. Também o Leonardo Monte Lima. Grande Leonardo também. Um prazer enorme ter você conosco aqui, Leonardo. Seja também sempre bem-vindo. E também quem sugeriu foi a Vivian Piai. Oi, Vivian, que bom também ter você com a gente aqui, Vivian. Muito obrigado aí pela sugestão de vocês e espero poder corresponder às expectativas. Mas caso vocês queiram outras empresas, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf e manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa indicada pelo Luiz, pelo Leonardo e pela Vivian é uma empresa que ela vem passando aí por grandes turbulências, uma empresa aí que mexe bastante com o mercado, é a IRB Brasil Resseguros S.A. E a IRB Brasil, ela é uma empresa aí que ela vem sendo bastante questionada, até a gente vai ver por quê no decorrer da história. Mas vamos conhecer o que é a IRB Brasil Resseguros S.A. Lá no ano de 1939, ainda na época do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas criou a IRB, né? A IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. E o que é o Instituto de Resseguros do Brasil? Todas as seguradoras, quando você faz o seguro de um automóvel, de uma casa, enfim, e aí naturalmente seguro de empresas, né? O risco ele fica muito grande para uma seguradora só. Então elas repartem esse seguro com uma resseguradora, que no caso era a IRB. E antigamente, lá antes, em 1939, esse resseguro era feito com empresas de fora do Brasil. E aí o Getúlio Vargas resolveu criar a IRB para ter dentro do Brasil a sua própria resseguradora. Então as seguradoras fazem o seguro e repartem esse seguro com essa resseguradora para diluir os riscos. E aí então começa toda a trajetória da IRB. Já no ano de 1960, a IRB também passa a ser o órgão de controle e de regulação de todo o mercado segurador. Já no ano de 1970, a IRB, com o seu crescimento, passa também a atuar no mercado externo, fazendo resseguros para o mercado externo também. E aí ela vem nesse desenvolvimento, mas sempre nas mãos do governo. Tanto que daí no ano de 1996, aí deixa de ser apenas o governo e passa a ser uma empresa de economia mista. E aí muda seu nome para IRB Brasil Resseguros S.A. Já no ano de 2000, toda a regulação do setor de seguros do Brasil deixou de ser da IRB, passou a ser de um órgão chamado SUSEP, Superintendência de Seguros Privados do Brasil. Então ela passa a ser apenas uma resseguradora e não mais a reguladora de todo o mercado de seguros. No ano de 2013, aí sim ela é privatizada. Já era para ela ter sido privatizada lá no governo Fernando Henrique, na década de 90 ainda, mas acabou não acontecendo. E a privatização ocorre apenas no ano de 2013. E já no ano de 2017, depois de privatizada, aí sim ela abre o capital e aí passa a ter acionistas de fora. Os principais controladores da IRB são o Bradesco, que tem 15,8% de participação no capital social da empresa, o Itaú com 11,5%, e aí também aparece o Barsi, o Luiz Barsi tem 2% de ações dentro da IRB, e o restante do capital é pulverizado. Mas por que eu disse que ela vem passando por turbulências? Já no ano de 2018 e 2019, ela veio ali recheada de escândalos ali, inclusive até com a divulgação de que o Warren Buffett estava entrando de acionista também e no fim não era verdade, e aí causou toda uma turbulência no mercado, tanto é que a CVM acabou multando o CEO da empresa na época. Depois tivemos também alguns escândalos ali com a alteração dos números da contabilidade da IRB, né? E aí também isso aí causou toda uma turbulência, deixaram de lançar provisões que deveriam ter sido lançadas, que daí reduziriam o resultado da empresa e não lançaram, enfim, acabou tendo uma turbulência justamente também nas demonstrações contábeis, o que causou uma grande insegurança em todos os investidores da IRB.
Tanto que toda a diretoria da época acabou sendo destituída, foi criada uma nova diretoria e a IRB vem aí tentando recuperar principalmente não só a sua rentabilidade, os seus resultados, mas tentando recuperar principalmente a sua credibilidade. Mas para que possamos entender como que está a situação da IRB, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020, 2021 e também o balanço agora do primeiro trimestre do ano de 2022. Então, para conhecer como que está a situação da IRB, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da IRB Brasil Resseguros S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui 2018, 2019, 2020, 2021 e agora as informações do primeiro trimestre do ano de 2022 e vamos conhecer através dos números o que vem acontecendo com a IRB. Então, começando lá pelo ano de 2018, o que era a IRB em 2018? Era uma empresa de 15 bilhões de reais, 15 bilhões 933 milhões de reais, para ser mais exato. E aí nós vamos observar aqui que ela tem um realizável a longo prazo, valores a receber a longo prazo mais significativo aqui com 4 bilhões 853 milhões. O que tem dentro desses valores? Aplicações financeiras de longo prazo. Até por ser uma empresa resseguradora, então ela tem que ter também o chamado hedge, né, dentro das suas operações para garantir caso haja indenizações a serem pagas. E aí, naturalmente, com um valor maior aqui dentro do ativo circulante, que é o capital de giro, que são valores mais de curto prazo, que totalizavam em 2018 10 bilhões de reais. Desses 10 bilhões, que representava 65,2% de todo o ativo da empresa, 2 bilhões e 638 milhões era dinheiro que a empresa mantinha em caixa, banco, aplicação financeira. Tinha 4 bilhões e 400 para receber e outros valores a receber aqui de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Tudo isso aqui, então, são recursos de curto prazo, recursos que ou já estão em caixa ou que vão entrar no curto prazo, caso ela tenha que fazer o pagamento das indenizações. Já para o ano de 2019, a empresa pula agora para 17 bilhões de reais. E dos 17 bilhões, o capital de giro aumenta um pouquinho, vai para 10 bilhões 987 milhões. Diminui um pouquinho a sua representatividade, mas em termos de valor nominal, até uma pequena elevação. No ano de 2019, o volume de dinheiro em caixa despencou aqui de 2 bilhões e 600 para 884 milhões e aumentou o contas a receber para 5.571 e também os outros créditos de 4 bilhões 531 milhões de reais. Aumenta também aqui o realizável a longo prazo, as aplicações de longo prazo. Já para 2020, aí aumenta mais ainda, vai para 22 bilhões 720 milhões, mais um aumento aqui nas aplicações de longo prazo, 7 bilhões, e aumenta o capital de giro para 15 bilhões de reais, agora 67,9% de representatividade. Recupera o volume de dinheiro em caixa, agora com 3 bilhões e 800, praticamente estável aqui o contas a receber, 5 bilhões 764 milhões de reais. Já para 2021, permanece estável o tamanho da empresa, 22 bilhões e 600, aumenta mais um pouco as aplicações de longo prazo e no curto prazo aqui diminuiu o capital de giro para 13 bilhões 990 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa aumenta mais um pouco, 4 bilhões, só que diminui o contas a receber para 4 bilhões e 100. Já agora, para 2022, em março, aí apresenta uma redução dos 22 bilhões, que era o ativo total da empresa, cai para 20 bilhões 940 milhões. E o capital de giro também cai agora para 12 bilhões 874 milhões, uma pequena diminuição do volume de dinheiro em caixa, porém compensada aqui com o aumento do contas a receber. Então, ao olharmos esses números aqui, eles seguem a ter uma certa normalidade, né? Agora, vamos olhar a parte do endividamento. O endividamento, a IRB, ela não tem uma coisa que chama atenção, não tem empréstimos e financiamentos de curto prazo. Então, ao longo de todos os exercícios analisados, pegando o balanço, ela não tem dívidas com os bancos. Então, o que ela tem? Pela atividade, pela característica da atividade, o que ela tem é uma dívida alta aqui com as chamadas provisões técnicas, né, que são as indenizações que ela pode vir a pagar no curto prazo. E ela tem aqui uma dívida de longo prazo de 1 bilhão e 80 apenas, totalizando 12 bilhões 302 milhões, o que representa 77%. Então, de tudo que a empresa tem, ela tem uma dívida registrada de 77%.
Já no ano de 2019, a dívida vai para 13 bilhões 556 milhões, 77,5%. Reparando que grande parte da dívida são as chamadas provisões técnicas. Em 2020, o endividamento sobe para 18.464, com 81% o peso da dívida em relação ao patrimônio da empresa. Grande parte da dívida, dos 18 bilhões, está aqui, ó, 13 bilhões 248, provisões técnicas. Então é uma empresa que ela não tem, como outras atividades, dívidas com fornecedor, dívida com banco. O que ela tem é dívida com as indenizações que ela pode vir a pagar. Já para 2021, o endividamento fecha com 19 bilhões 040, 84% o peso da dívida em relação ao patrimônio, e as provisões técnicas, 15 bilhões de reais. E já agora em março de 2022, fecha com um endividamento de 17.246 milhões, uma redução, fechando com 82,4% de tudo que ela tem, ela deve 82,4%, e a grande parte da dívida, 13 bilhões, com provisões técnicas. Então está aqui o comportamento do endividamento da empresa ao longo desse período. Olhando agora os resultados apresentados pela companhia. Em 2018, ela teve de receita 5 bilhões 764 milhões. Em 2019, 6 bilhões e 600. Em 2020, 8 bilhões e 400. Em 2021, reduz um pouquinho para 7 bilhões e 987 milhões. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, 1 bilhão 728 milhões de reais, o que nos projeta aqui um faturamento próximo de 7 bilhões para o ano de 2022. Porém, mais importante do que o faturamento é o resultado que a empresa gera. Em 2018, ela vinha aqui com lucro de 1 bilhão e 100. Em 2019, 1 bilhão e 200. Então, esse período aqui era o período bom da empresa. Porém, foi quando também, na sequência, estouraram os escândalos que a gente já citou há pouco na apresentação da empresa. E aí, a partir de 2020, aí sim, ó, 1 bilhão e 500 de prejuízo, né? Já no ano de 2021, ainda mantém um prejuízo de 682 milhões de reais. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, a empresa apresenta um pequeno lucro aqui de 80 milhões de reais. Naturalmente que quando nós olhamos um lucro pequeno, mas há que se considerar que a empresa, depois de um prejuízo de 1 bilhão e meio, reduz o prejuízo para 682 e estanca o prejuízo, já é um bom sinal. Agora, ao olhar de perto os números aqui, a formação dos resultados da empresa, vamos observar que em 2018, se ela tinha uma receita de 5 bilhões 764, ela teve sinistros de 4.625 milhões de reais. Então ela teve um lucro bruto da operação, decorrente da operação, ela teve um lucro bruto. Em 2019, 6 bilhões e 600, 5.918 de sinistros, ela teve lucro na operação, menor, porém ainda teve lucro na operação. Já em 2020, aí o que ela fez? Ela registrou sinistros da operação de 10 bilhões. Então, olha só, uma receita de 8.400 para pagamento de sinistros ou para registro de despesas com sinistros de 10 bilhões, o que dá um prejuízo bruto de 1 bilhão 566. Em 2021, a mesma coisa, receita de 7.987 e o registro de sinistros de 9.564, causando um prejuízo na operação de 1 bilhão 576. E agora em março, registra uma receita de 1.728 e sinistros de 1.818, registrando um prejuízo na operação de 90 milhões de reais. Então, 2020 e 2021 foi marcado aqui pelo registro dos sinistros de operações com certeza, decorrente de exercícios anteriores, quando ela não lançou grande parte desses sinistros aqui, lançando apenas em 2020 e 2021, quando ela começou a corrigir os erros contábeis que ela teve no ano de 2018 e 2019, e agora teve que registrar essas operações não registradas em anos anteriores, o que causou todo esse estrago aqui no balanço da empresa. Como falei anteriormente, a empresa, ela, além de ter que recuperar esses resultados positivos aqui, voltando a dar lucro, ela tem que recuperar também, principalmente, a credibilidade perdida ao longo de 2018 e 2019. Aproveitando aqui, trago para vocês esses gráficos aqui, até gentilmente cedidos lá pelo professor Antônio Geraldo Rodrigues, que colabora aqui com o canal, repartindo também informações
para todos vocês. E aí temos aqui a liquidez geral. O que é a liquidez geral? É a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Será que a IRB consegue pagar suas dívidas? Então, em 2018, ela vinha com uma liquidez geral de 1,24. Se manteve estável em 2019 com 1,24, cai para 1,22 em 2020, cai para 1,18 em 2021 e agora em 2022 vem trabalhando com 1,20. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,20. Então, no curto, médio e longo prazo, ela não tem problema. Agora, quando nós analisamos a liquidez corrente, ela vem com 0,93, cai para 0,89 em 2019, sobe para 0,92, cai para 0,81 e agora em março fecha com 0,83. Para o dia a dia da empresa, para o curto prazo, ela vem tendo problemas de caixa. O que isso quer dizer? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto prazo, ela dispõe de apenas 83 centavos. Então, no dia a dia da empresa, mostra que ela vem trabalhando com um aperto financeiro no curto prazo. Já para o longo prazo, ele sinaliza um número melhor, sinaliza uma situação melhor. Mas no curto prazo, a empresa vem passando por dificuldades financeiras. Já no endividamento, o que o endividamento mostra? Mostra o tamanho da dívida e o comportamento da dívida ao longo do período. A dívida que sai com 77% lá em 2018, sobe um pouquinho aqui para 77,5%, sobe para 81%, sobe para 84% e agora, nesse ano de 2022, começa uma redução no endividamento da IRB, fechando com 82,4%. De tudo que a empresa tem, ela deve 82,4%. Já a margem líquida, nesse outro gráfico aqui, mostra o quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita. Pega a receita, paga os seus custos, que no caso dela são sinistros, paga as despesas de funcionamento, resultado financeiro, impostos e o que sobra. Em 2018 sobrava 19%. Em 2018, 19%. Em 2019, 18,3%. E a partir daí de 2020, quando ela registra os prejuízos, aí a margem fica negativa em 17,9%, 8,6% negativa em 2021 e agora em 2022 passa a trabalhar com uma margem positiva de 4,7%. Em relação à receita gerada, ela ganha agora em março 4,7%. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação ao que é investido dentro da empresa, ele sai com um número positivo de 6,9% em 2018, se mantém estável em 2019, e aí a partir de 2020, de acordo com os prejuízos apresentados, ela fecha com uma rentabilidade negativa de 6,7% e em 2021 com uma rentabilidade negativa de 3%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa perde 3%. Olhando para o lado do acionista, ele vem aqui com uma rentabilidade do PL de 30,3% lá no ano de 2018, 30,7% em 2019, e aí, de acordo com os prejuízos apresentados, os acionistas tiveram uma perda de 35,7% em 2020 e mais uma perda de 18,8% agora no ano de 2021. Então, ao ter investido na empresa, os acionistas que até 2019 vinham tendo ganhos, né, através dos lucros gerados, em 2020 e 2021 acumularam perdas de 35,7% e de 18,8% respectivamente. Também aproveito e trago para vocês, também fornecido lá pelo professor Antônio Geraldo Rodrigues, esse gráfico aqui onde vai mostrar o comportamento do valor das ações da IRB, né, desde 2017, lá quando ela faz o seu IPO, e aí ela sai do zero, aí a ação ela dispara, que ela vai para 8,3%, e aí ela começa uma sequência de altas. Olha só como veio a ação da IRB subindo ao longo de todo o período, desde a abertura do capital até 2019, quando ela chega a bater no seu pico, R$ 35,00 o valor de uma ação da IRB. Esses valores aqui eles são todos trimestrais, né? Então são medições trimestrais, e aí quando ela estava no seu melhor momento com 35,33, aí que estoura também, não só a pandemia que veio, mas também todos os escândalos que geraram, né, toda essa crise na IRB, na qual ela vem tentando se recuperar. E aí a ação ela despenca de 35 para R$ 9,00. E aí com os R$ 9,00 ela vem se mantendo ali nos 9, cai para 7, recupera um pouquinho para 8, aí vai para 6, cai para 5, para 4, e aí chega agora, nesse último mês de julho, agora
no dia 20 de julho, quando da gravação desse vídeo, com as suas ações cotadas a R$ 2,12. Então vejam só, uma ação que chegou a valer R$ 35, hoje ela é comercializada a R$ 2,12. Nessas colunas verdes aqui mostra os lucros trimestrais que a empresa vinha apresentando ao longo do período. E a partir de 2020, aí ela começa a registrar os prejuízos, com alguns espaços aqui, alguns trimestres, 2 trimestres para ser mais preciso, ainda apresentando lucro, mas a maioria dos trimestres sempre apresentando prejuízo. Então, por esse gráfico, você vê como que vem se comportando o valor das ações da IRB, com altos e baixos, e agora muito baixo, e também os períodos que ela teve lucro e os períodos que ela registrou prejuízo. E fechando a nossa análise nesse gráfico aqui, nesse quadro, trago para vocês agora os outros indicadores relacionados às ações. Hoje, quanto que vale uma ação da IRB em relação ao patrimônio dela? Se pegar todo o patrimônio e distribuir entre os acionistas, caberá a cada ação R$ 2,91, é o valor patrimonial. Porém, as ações da IRB hoje estão sendo comercializadas a R$ 2,12. Então vejo que as ações são vendidas por um valor abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,73. Isso quer dizer que as ações da IRB são vendidas com deságio de 27%. O lucro por ação, com base no ano de 2021, não teve lucro, pelo contrário, está ali vermelhinho, prejuízo de 52 centavos por ação, o que também dá uma rentabilidade negativa de 24,53%. Já o dividendos por ação, zero, porque como a empresa vem com uma sequência de prejuízos, não há como se falar em dividendos, e a relação PIL, até deixei ali só um tracinho, porque o que é o preço barra lucro, a relação PIL? A relação PIL é o tempo que o acionista vai levar para ter o retorno através dos lucros gerados. Como a empresa não vem gerando lucro, pelo menos até 2021, não há como se falar em tempo de retorno, sendo que nem lucro existe. Então estão aí os indicadores da IRB. Tá, então, mais uma empresa analisada, a IRB do Brasil Resseguros, a IRB Brasil Resseguros SA, Então, uma empresa que, como a gente falou, ela vem causando uma grande turbulência no mercado. Temos diversos milhares de investidores dentro da IRB que naturalmente que acabaram ficando apreensivos aí com todas essas turbulências pelas quais a empresa passou, e esperamos que tenha terminado todas essas turbulências e que daqui para frente ela tenha um caminho de normalidade novamente e que possa seguir o seu caminho. Até porque, como eu sempre digo aqui no canal, a gente fica na torcida pelas empresas brasileiras de uma forma geral, porque são empresas que geram desenvolvimento, geram renda, geram emprego e, naturalmente, para quem investe em ações, está investindo dentro dessas empresas, naturalmente que o desenvolvimento dessas empresas gera o retorno para quem nelas acreditou, para quem nelas fez os seus investimentos. Então a gente fica aqui na torcida para que as empresas possam se recuperar e tomar o seu caminho de justamente geração de desenvolvimento, que é uma das coisas que mais precisamos aqui no Brasil. Precisamos que o Brasil adquira novamente a confiança dentro do setor econômico para que as nossas empresas possam retomar o seu caminho de normalidade e de geração de desenvolvimento e, naturalmente, de geração de retorno para os nossos acionistas aí de uma forma geral. Mas o importante sempre é, na hora de você fazer o seu investimento, comprar ações de uma empresa, você conhecer um pouquinho a respeito dessa empresa, saber o que tem por trás dela, o que vem acontecendo com ela e principalmente saber como que está a sua situação financeira e como está a sua situação econômica. E o canal Silas Negra se propõe justamente a repartir essas informações com vocês, construir essas informações junto com vocês que nos mandam aqui as sugestões. E aí, com base nisso e outras pesquisas que você possa fazer, na hora de comprar ações, comprar com consciência, comprar com segurança, saber o que você está comprando, os riscos que você está correndo e, naturalmente, avaliando as possibilidades de retorno que você possa ter no futuro. E assim sendo, construir o seu patrimônio de forma lenta e gradual para lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês!